Nosso estudo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Emmanuel comenta na lição 170 do livro Fonte Viva, Rotulagem. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que em muitas ocasiões apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre que, em nome do Evangelho, procura estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão de nossos deveres morais, no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas, mas isso é muito pouco se não possuirmos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Interessante como essa preocupação vem de tanto tempo. A gente lendo essa lição aqui de hoje e meditando, a gente começa a lembrar de como foi o primeiro movimento dos cristãos até chegar Constantino e oficializar o cristianismo naquela época, na sua terra. E a partir do momento que o imperador oficializa, as pessoas se veem obrigadas a, mesmo que não conheçam nada sobre a essência do cristianismo, a serem obrigadas, para serem aceitas, a assumirem a postura de cristão. É interessante quando ele também vem falar para a gente que em tudo quanto é lugar por aí onde acontece a iniquidade, as pessoas elegem a figura do Cristo, bota ali, né, como eu já vi, eu trabalho no judiciário, você chegar de repente num determinado tribunal e está lá, a primeira coisa, no tribunal de júri, uma cruz ou então uma imagem de Jesus, nas salas de audiência, em vários lugares, e de repente você está vendo tanta iniquidade, tanta injustiça acontecendo, tanta coisa errada acontecendo, e está ali a figura de Jesus, parecendo que apenas ornamentando ali, apenas enfeitando o local. Ele vem falar aqui, né? Ele fala dos tribunais, ele fala também, há louvores em memória do Cristo. Isso eu tive a oportunidade de conhecer também, que antes de optar pelo Espiritismo, eu frequentei muitas igrejas evangélicas para conhecer cada culto. Então eu posso falar aqui com certeza que foram mais de 10 designações diferentes que eu frequentei o culto para poder conhecer, para poder saber como é que era. E o evangélico, até hoje, ele tem o costume de sempre na primeira parte, ou às vezes no final também, dependendo da denominação, usar do louvor. E as pessoas estão cantando aquela música, né, fecham os olhos, mas ainda estão o tempo todo estimulando a animosidade, até uns entre outros, como eu infelizmente tive a oportunidade de presenciar. Não é nem com relação a quem é espírita, não. Às vezes uma denominação criticar a outra, e num culto, né, que infelizmente eu ficava pensando isso na hora que eu estava assistindo, falou, poxa, as pessoas estão vindo aqui para buscar Jesus, e na verdade estão sendo estimuladas a ficarem um contra o outro, porque o outro é de uma denominação diferente. Então é claro que eu conheço pastores maravilhosos, pastores que são muito dedicados, e que em todos os ciclos vai existir pastores e pastores, né? A crítica que eu estou falando foi em determinado caso que eu vi, não generalizando. Eu conheço pessoas maravilhosas, por exemplo, teve um pastor que virou para mim, sabendo da diferença religiosa que existe entre mim e minha esposa, ele falou, olha, eu estou aqui para ajudar, se eu tiver para atrapalhar, eu peço a Jesus que me afaste, né, não deixe eu atrapalhar vocês. Quer dizer, tem gente que tem coração bom, não leve essa crítica aqui, né, como se fosse de maneira generalizada, não. Então ele bota aqui as preciosas referências ao Cristo, em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre, grandes atores, grandes músicos, grandes representantes, né?
e que, na verdade, procuram estender a miséria e a ignorância. Na verdade, a pessoa usa aquilo só para poder ganhar confiança, só para poderem ser aceitos. A gente estuda na doutrina espírita um tipo de obsessão chamado fascinação, e que a fascinação se caracteriza por um espírito que primeiro ele ganha a tua confiança, para depois ele começar com uma ideia de excluir a todo mundo e que só ele pode ser ouvido, né? De que ele quer dominar e ter aquela pessoa que está aqui no corpo igual a mim, né, à disposição dele. Então ele começa a desacreditar todo mundo e dizer que para a pessoa que só deve confiar nele. É claro que nesse primeiro momento, enquanto ele está ganhando a confiança, ele vai utilizar de tudo relacionado ao Cristo. Ele vai querer falar versículos bíblicos inteiros, ele quer mostrar para você que ele é um espírito do bem, para daqui a pouco mostrar, né, o que é o objetivo mesmo, o objetivo inferior que ele está tendo. Então, de maneira que a gente tem que tomar muito cuidado quando o Emmanuel vem falar para a gente, Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, né? Estudos e contendas. Mas isso é muito pouco, porque o que a gente precisa mesmo é do ensinamento vivo na consciência e no coração. Gente, vamos fazer uma diferença de um para o outro, na consciência e no coração. Eu vou fazer um convite a vocês, para vocês aprenderem a diferença de um para o outro, né? A gente começa a fazer esse tipo de estudo diariamente, como esse aqui está sendo feito, que eu reconheço que eu ainda sou uma pessoa tão assim, necessitada disso. Eu faço esse estudo diariamente com vocês aqui, 10 minutos, e também faço outros estudos, e mesmo assim ainda erro muito. Então eu reconheço hoje que eu preciso de muito tratamento, né? Mas o fato da gente estar fazendo estudo de maneira repetida, de maneira constante, vai criando aquilo que a gente chama a voz da consciência, e comigo funciona assim, né? Como se fosse aquela vozinha mesmo, quando você está prestes a fazer uma coisa errada, vem aquela voz, fala, meu filho, você tem estudado tanto, é isso mesmo que você vai fazer? Eu fico envergonhado, abaixo a cabeça e, pasmem, muitas das coisas eu evito, mas tem coisa que assim mesmo, eu falei, não, agora eu vou fazer mesmo. Ainda é o orgulho, ainda é a vaidade, ainda era aqueles não querer levar desaforo para casa, a gente faz assim. Mas pelo menos fazendo esse estudo com frequência, o vigiar e orar, a gente está levando para dentro da consciência aquela coisa, ó, saber eu sei, e há muito será cobrado daquele que muito recebeu. A minha responsabilidade agora passa a ser maior, é diferente daquela responsabilidade da pessoa que era ignorante totalmente a um determinado assunto. Eu tenho conhecimento, né? E isso acaba sendo também um incentivo, porque na verdade ninguém quer ficar o tempo todo na infância, todo mundo quer atingir uma idade mais matura, quer chegar à fase adulta. Quando está no coração já está de vez, já começou a se transformar em exemplo mesmo. Então vamos usar assim, ó, eu sei que muita gente vai interpretar, né, pensamento e sentimento, mas tudo começa no pensamento, mas quando vira sentimento, é que modifica a gente. Entrou na gente, né, de vez o ensinamento, aí você vai ver que a gente vai se sentir mais leve, até o nosso corpo espiritual vai estar mais leve, vai estar mais iluminado, e naturalmente a gente começa a ser convocado para alguns trabalhos, como acontece com outros amigos que eu admiro muito e que eu espero chegar até eles a qualquer momento. Mas uma diferença tá no coração, tá definitivo. Tá aqui na consciência, tá só lembrando ainda pra gente o que deve ser feito ou não. Muita coisa tá na consciência, a gente já faz, muita coisa tá na consciência e a gente ainda não consegue fazer. Então aqui na consciência tá em vias de ser feito. Tudo começa no pensamento, mas quando vira sentimento mesmo, tá no coração de vez, aí sim, a gente começou a entrar no exemplo, já começou a fazer parte do nosso patrimônio mesmo vivo, do nosso patrimônio espiritual. Então o Emmanuel vem falar para a gente, não adianta ficar com Jesus em imagens, cartazes, botar em... Né? E outra coisa também, né? Fica para a gente aqui, né? Não adianta também fazer esse estudo diário se a gente não faz o esforço para depois que termina o estudo começar a praticar aquilo que a gente está estudando, de maneira que a gente vai vendo, né? Quando a gente começa esse trabalho, a gente vê o quanto é difícil educar a nós mesmos, o burilamento, e o quanto fica perdido a pessoa que nem ter qualquer preocupação ainda com isso teve. Mas a gente começou a ter essa preocupação, a coisa vai caminhando e a todos a gente dá o direito de ser como são, mas a gente
de ser melhor a cada dia, como diz Chico Xavier. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.